Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. E o horário você já sabe, termina o radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar. E fica aqui até às 19 horas para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos, são esses os temas do programa. E vocês podem participar enviando perguntas sempre para o consumidorempauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail, para o nosso telefone, que é o 32 30 15 30, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês mandem perguntas para o WhatsApp, que é prefixo 51, vocês todos sabem, né? E o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Nesse aí vocês podem mandar um WhatsApp para a gente, tá bem? Hoje nós vamos falar de direito previdenciário, mas antes de anunciar o meu convidado de hoje, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a dona Simone, que me atendeu numa farmácia hoje de manhã. Ela é uma assistente, uma telespectadora assídua do programa. Há uma senhora que falou comigo também lá no consultório médico, mas eu sou um mal educado, eu peço o nome, mas não gravo, mas ela sabe de quem eu estou falando. Então, são duas pessoas que conviveram comigo hoje. Eu não vi ontem por causa tive um problema médico, mas hoje estou bem. E quero mandar um abraço especial também ao Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que é o nosso companheiro aqui no programa, companheiro de bancada também, de escritório do Dr. Gustavo Ferreira Ramos, e que hoje está aqui nos assistindo ao vivo. Um grande abraço ao Dr. Marcelo. Bom, já falei nele, né? Então já posso dizer que hoje, como vocês sabem, está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos para tratar de direito previdenciário. Boa noite, Dr. Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. E já na abertura do programa, eu quero fazer uma saudação toda especial. Por favor. Eu quero desejar muitas felicidades e um grande abraço a todos os avós que hoje acompanham o nosso programa. E cumprimentando ao vovô Machado aqui, estendo o cumprimento a todos, já que hoje é o Dia dos Avós, né? Avós. Então, um grande abraço a todos os avós que diariamente acompanham o nosso programa aqui na TV. Que bom, doutor Gustavo hoje lembrou de uma coisa absolutamente especial. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho 2 netos maravilhosos e sei que todos os netos são maravilhosos no mundo. Tá? Então, um grande abraço a todos eles e um grande beijo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, por lembrar. Eu gostaria de lembrar a vocês também que todas as perguntas, todas, absolutamente todas, serão respondidas. Se não hoje, na semana que vem, se não for hoje, no direito previdenciário, na sexta-feira que vem, eu vou responder. As perguntas chegam em grande número, mas em número realmente que nos deixa extremamente felizes pela audiência no programa. Mas, lamentavelmente, não podemos responder todas num programa só. Então, por favor, aguardem que as perguntas serão respondidas no seu devido tempo, tá bom? Muito obrigado a vocês, fiquem sempre aí com a gente. Doutor Gustavo, como é que está a andança aí da OAB nesse trabalho que tem feito sobre a reforma previdenciária? Ótima indagação, Machado. A OAB aqui do Rio Grande do Sul, através da sua Comissão de Seguridade Social, que é presidida pelo meu grande amigo Dr. Tiago Kidrick, tem feito muitas audiências públicas pelo interior do nosso estado, já fizemos aqui em Porto Alegre também, aonde nós levamos a debate tudo que está sendo tratado na reforma da Previdência. A OAB não tem uma opinião favorável ou contrário à reforma da Previdência. O que nós fizemos é levar informações técnicas à população para que a senhora possa tomar a sua decisão, dizendo se é a favor ou contra a reforma da Previdência. O que nós fizemos é uma exposição técnica. E a propósito, Machado, na próxima segunda-feira haverá uma audiência pública
na Câmara de Vereadores do município de Erechim. E eu estarei lá representando a Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul e mais uma vez estaremos então tratando sobre a reforma da Previdência, expondo ela ponto a ponto para que todos aqueles que possam nos acompanhar tenham mais condições de, enfim, de opinar a respeito desse importante tema, né? Que agora no segundo semestre certamente terá a votação lá no Congresso Nacional retomada. Que bom. Que belo trabalho está realizando a OAB e com a presença do Dr. Gustavo Ender ficar mais qualificado. Dr. Gustavo, a primeira pergunta que eu recebo é do Gilson Superti. Ele diz que está aposentado desde 2011 por tempo de contribuição. Foi aplicado o fator previdenciário e seu benefício tinha um valor equivalente a 4 salários mínimos. Hoje ele está recebendo o equivalente a 3 salários mínimos. Ele quer saber se terá sucesso caso processe o INSS para recuperar as perdas que ele teve. Bom, no que diz respeito à perda, né, no valor do benefício, na verdade o que ocorre não é uma perda propriamente dita no valor nominal do benefício. O que acontece? O cidadão, quando ele se aposenta, ele tem a média do seu benefício calculada e é concedida a sua aposentadoria. Aí ele pega a carta de concessão e verifica o seguinte: bom, o salário mínimo hoje é tanto, me aposentei ganhando 4 salários mínimos. Não significa que pelo resto da vida ele continuará recebendo esses 4 salários mínimos. Não. O que acontece muitas vezes? O valor do salário mínimo ao final do ano, ao início de cada ano, ele é reajustado. Em algumas oportunidades, o salário mínimo recebe um aumento superior ao aumento que é concedido aos benefícios da Previdência Social, que são de valor superior ao salário mínimo. E isso acaba ocasionando o que aconteceu no caso do nosso telespectador. Ele ganhava 3 a 4 salários mínimos em função dos reajustes que foram concedidos ao salário mínimo, né, reajustes maiores que o concedido aos benefícios de valor superior, acaba, em relação ao salário mínimo, achatando. Mas aí não há nenhuma ilegalidade. Eu lhe diria que não adianta o senhor ingressar com ação judicial postulando voltar a receber em número de salários mínimos aquilo que recebia no momento da aposentadoria. O Poder Judiciário já foi questionado, já foi indagado a respeito dessa situação, mas infelizmente hoje está pacificado o entendimento que o segurado que se aposenta não tem direito de receber sempre o mesmo número de salários mínimos. Então, na verdade, o senhor nominalmente não teve perda no valor do seu benefício. Agora, se comparado ao salário mínimo, sim, mas infelizmente contra isso não há o que ser feito. A próxima pergunta é do senhor João Carlos, que não sou eu, é meu tocaio, com muito prazer para mim, aqui da cidade de Sapucaia. Ele manda os parabéns pelo ótimo programa e diz o seguinte: muito obrigado, senhor João Carlos. Ganhei um processo na Justiça que virou precatório em novembro de 2018. Vou receber em 2020. O advogado está cobrando, além do honorário contratual, o de sucumbência. Ele quer saber se isso é correto e pergunta se isso não é cobrado pela parte perdedora, no caso o INSS, e pergunta o que fazer. Bem, vamos responder a questão em tese, né? Porque a gente não conhece as peculiaridades do caso concreto e a gente não está aqui para dar palpite na relação cliente-advogado. Mas eu vou explicar o seguinte: nós temos os honorários contratuais. O que são honorários contratuais? Aquilo que é contratado entre o segurado e o seu advogado. Honorários de sucumbência são aqueles honorários que são pagos pela parte que perde o processo. Os honorários de sucumbência são do advogado. Então vamos lá. Vamos tentar exemplificar. Vamos supor que o senhor tenha ganho no seu processo direito de receber R$20 mil de atrasados e o INSS foi condenado a lhe pagar todos os seus atrasados e mais 10% a título de honorários de sucumbência. Então, no final, o cálculo será os 20 mais os R$2 mil de honorários de sucumbência. Esses R$2 mil pertencem ao advogado, são honorários de sucumbência. E sobre aquela parte que o senhor vai receber, que são os seus atrasados, sobre este montante incide os honorários contratuais que o senhor ajustou com o seu advogado. Então, honorários contratuais incidem sobre o valor dos atrasados recebidos pelo segurado. Isso na maioria das vezes, né, como regra geral. E os honorários de sucumbência é um outro valor que a parte que perdeu a ação paga e esse valor é recebido pelo advogado. Então, não há que se confundir honorários contratuais com honorários de sucumbência.
A dona Terezinha, que mora na cidade de Montenegro, ela faz um elogio aos profissionais que participam do programa pela educação e atenção aos telespectadores. Estamos fazendo, dona Terezinha, nada mais do que a nossa obrigação aqui de atender bem a todos vocês, que são maravilhosos conosco também. Aliás, né, Machado, os telespectadores são a nossa razão de existir. Claro. Então, não haveria nenhuma justificativa para nós não tentarmos agradá-los e tratá-los da melhor maneira possível. Né? Exatamente. A dona Terezinha quer saber, doutor Luiz Gustavo, ela diz que se quem completou 60 anos até 2011 pode se aposentar mesmo sem ter contribuído durante 15 anos. Não existe aposentadoria sem contribuição. Para que alguém se aposente por idade, se for uma mulher, precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, como regra geral. Homem, trabalhador urbano, precisa ter 65 anos de idade e, igualmente, 15 anos de contribuição, ou 180 contribuições mensais. Agora, quem nunca contribuiu para o INSS não tem direito a nenhuma modalidade de aposentadoria. Pode ter direito, isto sim, há um benefício que é chamado benefício assistencial, também conhecido como LOAS. Né? Só que esse benefício é um benefício que é devido a pessoas com 65 anos ou mais, cuja situação financeira, digamos, não é das melhores. Né? Uma renda, se exige que a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa do grupo familiar, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Esse benefício assistencial, que é devido, então, a pessoas com mais de 65 anos e pessoas que pertençam a um grupo familiar de renda baixa ou de baixa renda. Então, só nesses casos é que é devido o benefício para quem não contribuiu para a Previdência Social. E se quem contribuiu, por exemplo, 12 anos e parou de contribuir, doutor Gustavo? Nessa situação, o que eu aconselho é que o cidadão retorne ao sistema. Né? Vejam, são necessários 15 anos de contribuição. Se já tem 12 anos de contribuição, retorne ao sistema, contribua mais 3 anos, além de ficar protegido com o retorno para uma eventualidade de um benefício por incapacidade, quando atingir os 15 anos de contribuição, terá direito à aposentadoria. E a reforma da Previdência, é importante que se diga, vai mexer sim na aposentadoria por idade, mas para quem já está no sistema, em princípio, né, claro que a reforma não foi concluída ainda, né, mas em princípio a exigência continuará sendo 15 anos de contribuição. Então o meu conselho para o senhor, para a senhora que nos assiste nesse momento e que se encontra nessa situação, parou de contribuir, procure um profissional que milite na área do direito previdenciário, leve a sua situação, exponha, porque hoje é muito importante que o cidadão contribua para o INSS. Se isso não for suficiente para uma aposentadoria logo em seguida, né, pelo menos deixará o segurado protegido para o caso de uma eventualidade, um auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. Então, no meu modesto ponto de vista, né, é sempre importante contribuir para o INSS para que o cidadão possa estar no guarda-chuva da nossa Previdência Social. E quem tem 60 anos, contribuiu mais 3 anos, com 63, viu, dona Terezinha? É o que eu falo por experiência própria, assim, a senhora ainda vai ser uma pessoa absolutamente dentro da idade de se aposentar. Claro que se fosse com 60 é melhor, mas com 63 anos a senhora ainda será muito moça para se aposentar. O senhor Sérgio, de São José, deve morar no bairro São José, ele diz que tem 57 anos e em agosto ele completa 35 anos de trabalho, agora logo em seguida. Ele quer saber se ele pode se aposentar. Sérgio, sim, a resposta é afirmativa. Com 35 anos de contribuição, independente da sua idade, o senhor tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, eu faço uma ressalva. O senhor se aposentando com 35 anos de contribuição e 57 anos de idade, ainda o senhor não consegue atingir uma aposentadoria de 100% da sua média, porque o senhor, somando idade e tempo de contribuição, ainda não atinge 96 pontos. Esses 96 pontos, eles são exigidos para que o segurado se aposente com 100% da sua média. Então, um conselho vai para o senhor. Antes de encaminhar a sua aposentadoria, procure uma orientação técnica, porque talvez, contribuindo um pouquinho a mais, o senhor tenha direito a uma aposentadoria muito melhor. Claro, se a sua aposentadoria for uma aposentadoria de salário mínimo, bom, aí não tem o que esperar.
vai lá, completou os 35 anos, no dia seguinte encaminha o pedido de aposentadoria. Agora, se o senhor vem ao longo da vida contribuindo com valores superiores ao salário mínimo, eu lhe aconselho que antes de encaminhar o seu benefício, o senhor procure uma assessoria especializada no tema, porque talvez esteja logo em seguida uma possibilidade de uma aposentadoria de valor muito melhor. A dona Simone mora na cidade de Tapes e ela que gostaria de saber como fica a situação de quem tem 51 anos de idade e quase 20 de contribuição, caso a reforma previdenciária seja aprovada como está. Bom, no seu caso específico, se a reforma for aprovada nos termos em que ela está proposta, provavelmente a senhora vai ter que trabalhar, contribuir, né, até os 62 anos de idade. A idade para aposentadoria por idade da mulher hoje é 60 anos, mas a reforma da Previdência trará uma pequena alteração nesse benefício, né? Para quem não atingiu essa idade ainda, a reforma vai exigir que a pessoa vai aumentando gradativamente a idade até que nós cheguemos aos 62 anos de idade para a mulher. Então, no seu caso específico, como a senhora tem ainda 51 anos de idade, a senhora terá que aguardar até os 62 anos para poder requerer a sua aposentadoria. A senhora já tem o tempo de contribuição necessário, tem mais de 15 anos, mas terá que aguardar muito provavelmente até os 62 anos de idade, se a reforma da Previdência passar nos moldes em que ela está proposta. A dona Maria Goretti, que mora na cidade de Viamão, ela diz que tem 49 anos, é professora, mas ficou desempregada e está pagando o INSS como autônoma. Tenho 17 anos de contribuição. Aí ela pergunta, para me aposentar por idade como professora, posso continuar contribuindo como autônoma? Não. Na verdade, a professora mulher que contribui para o INSS se aposenta independentemente da idade quando comprovar 25 anos de magistério. Se a senhora optar por contribuir como contribuinte individual, o antigo autônomo, né, a senhora até pode se aposentar como professora aos 25 anos de atividade. Só que a senhora terá que comprovar que de agora até atingir os 25 anos de contribuição, a senhora exerceu a atividade de professora. Que a senhora contribuiu como contribuinte individual, como autônoma, mas porque exercia a atividade de professor. Então essa é a dificuldade que eu vejo. A senhora pode se aposentar com 25 anos de atividade, desde que comprove que efetivamente trabalhou 25 anos como professora. Se agora que a senhora está desempregada, né, a senhora conseguir um emprego, por exemplo, como, vamos pensar, como secretária, e contribuir a partir de agora, então a senhora não terá direito de se aposentar como professora, porque são necessários 25 anos de atividade. O professor que contribui para o INSS, professora mulher, se aposenta depois de 25 anos de atividade. O professor homem se aposenta depois de 30 anos de atividade. Mas esse tempo tem que ser exclusivamente no exercício do magistério. A dona Leila, de São Leopoldo, ela disse que o marido dela vai completar 65 anos em março de 2020 e já tem muitos anos de contribuição. Disseram que é para ele pagar pelo benefício, ou seja, um mês esse ano e depois só no ano que vem, em janeiro. Ela quer saber se isso está certo. Bem, se o seu marido está completando 65 anos de idade no ano que vem, ele no ano que vem atinge a idade necessária para se aposentar. Mas falta um requisito, que é o número mínimo de contribuições. Se o seu esposo já tem mais de 15 anos de contribuição, então ele também atendeu o segundo requisito, que é no mínimo 180 contribuições mensais. Por que a pessoa que lhe orientou lhe disse para que o seu marido não pare de contribuir até atingir a idade? Para caso aconteça alguma eventualidade. Por exemplo, se ele ficar doente e parar de contribuir e não estiver naquele período de graça, né, que é aquele período que a pessoa continua vinculada ao sistema mesmo sem pagar, ele não terá direito ao auxílio-doença. Pagando uma contribuição a cada 6 meses, por exemplo, na condição de contribuinte facultativo, mantém-se vinculado ao sistema. Mas aqui fica uma dica. Se o seu marido hoje já tem mais de 15 anos e de hoje até ele completar a idade não vão transcorrer mais de 12 meses, ele até nem precisaria pagar mais, bastaria completar os 65 anos. Agora, o que eu aconselho para a senhora é o conselho que eu dou comumente aqui no programa.
procure um profissional que milite na área do direito previdenciário, peça para que o seu marido leve toda a documentação lá. Lá certamente o profissional vai fazer o cálculo, vai verificar quando é que foi a última contribuição, quando é que ele implementa os requisitos. Agora, essa assessoria, ela é de fundamental importância, porque muitas vezes a preparação para a aposentadoria, ela previne que a pessoa, por causa de uma ou duas ou três contribuições, venha muitas vezes a perder o direito a próprio benefício quando atinge a idade. Então faça isso, a situação está tranquila. Quando completar 65 anos, o seu esposo terá direito à aposentadoria. Agora, essas peculiaridades, continua contribuindo, não continua, isso a gente precisaria ver na prática, todos o número de contribuições que ele tem, quando é que foi a última contribuição. Por isso que eu lhe aconselho que a senhora procure um profissional habilitado na área do direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe pedir fazer uma pergunta, eu vou lhe pedir que o senhor seja o mais rápido possível. Tá? Sérgio, ele disse que isso aqui é um dos raros programas de qualidade na TV aberta. Muito obrigado, Sérgio. Pelos meus cálculos, quando completar 65 anos de idade, terei 26 de contribuição. Tenho 58 anos e gostaria de saber como ficará a minha situação com a reforma. A sua situação não será modificada pela reforma da Previdência. Quando o senhor atingir 65 anos, tendo 26 anos de contribuição, o senhor terá direito à aposentadoria. Talvez a reforma mexa um pouquinho no valor do seu benefício, mas o direito à aposentadoria o senhor terá aos 65 anos. Eu quero mandar um abraço para a Célia, para o Sérgio, que são fãs do programa, e para o Gilberto, lá de Novo Hamburgo, e também para o Celso de Alvorada. Além disso, para o Jerônimo, para José da Silva, Vera, Jair e tantos outros aqui, Tânia, Pedro, que mandaram perguntas para esse programa, mas lamentavelmente nós não conseguimos responder ainda. Mas vamos fazê-lo com certeza absoluta a partir do próximo programa. A gente vai sempre colocando na ordem as perguntas que chegam aqui. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela participação, uma boa palestra sua lá em Erechim na próxima segunda-feira. Estamos nos preparando para isso, espero que o pessoal nos prestigie lá, acompanhe o evento, porque o tema que será debatido é de suma importância, é a reforma da Previdência que mexe com a vida de todos nós. Quero agradecer muito e dizer que esse programa foi oferecido para a dona Simone, da farmácia aqui do Menino Deus, para uma senhora que estava no laboratório, no consultório médico comigo, e o doutor Marcelo Arbecle de Jesus, que hoje veio nos prestigiar com a sua presença aqui no programa. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. E lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui às 6h30 para tratar de direito do consumidor com o doutor Santini. E esse programa será reapresentado segunda-feira às 7 horas da manhã. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.